A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Se Jesus, o Filho de Deus, que é perfeito, foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, onde todos conheciam ele desde criança. Você acha que aqueles que te conhecem vão te apoiar? Você acha que aqueles que te conhecem vão abraçar o seu ministério e vão acreditar que Deus tem coisas grandes na sua vida? Não, irmãos. Aqui nós vemos bem claro que Jesus, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, quando começaram a ouvir, eles começaram a se maravilhar, mas também começaram a questionar: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que ele foi dada? Tem gente olhando para você e questionando Rabaia Cantorai, o que Deus tem contigo. Mas eu quero lhe dizer que ninguém poderá invalidar a boa palavra de Deus na tua vida. Ninguém poderá invalidar os projetos que o próprio Deus já determinou para você. Jesus estava nesta terra para cumprir os propósitos de Deus, acreditando os nazarenos ou não, aceitando os nazarenos ou não, Jesus cumpriria a palavra de Deus na terra. Eu quero lhe dizer que com a aprovação ou sem a aprovação daqueles que te conhecem, Deus vai cumprir o que ele te falou. Deus não precisa da aprovação humana. Deus não precisa que o ser humano aprove para que ele venha fazer. Imagine, irmãos, se Deus fosse perguntar para as pessoas que te cercam: eu escolho ela para salvação? Eu escolho ele para salvação? Eu escolho ele para ser pastor? Eu escolho ela para ser missionária? Você acha que as pessoas iriam falar positivamente sobre você, dizendo: ah, Senhor, escolhe porque ela é uma boa pessoa, escolhe porque ele é um rapaz honrado? Não, irmãos, as pessoas, elas não vão dar credibilidade, as pessoas, elas vão rejeitar, as pessoas, elas não vão te escolher para grandes propósitos, mas Deus não olha como os homens. Aleluia. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não olha como os homens olham para mim. Eu sirvo a um Deus que não olha como os homens olham para mim. Muitos podem lhe rejeitar, muitos podem olhar para você e até mesmo lhe desprezar, mas eu quero lhe dizer que tu tem um valor. Eu quero lhe dizer que quem lhe chamou garante. Eu quero lhe dizer que quem lhe chamou não pediu opinião alheia e não tá nem aí pro que estão falando de você. Ele te escolheu e isso basta. Ele é na tua vida e ninguém pode invalidar a palavra dele. Rabancho e dei canto. Tem pessoas que não estão gostando nada, né? De ver que Deus lhe escolheu. Tem pessoas que não estão gostando nada dos propósitos de Jesus na sua casa. A Bíblia diz que o povo começou ali a questionar, porque uma grande sabedoria havia sobre a vida de Jesus. E eles começaram a ver que Deus, ele estava agindo ali por intermédio de Jesus.
As maravilhas eram feitas pelas mãos de Jesus. Irmãos, tem gente que vai ver que Deus é na tua vida. Tem gente que Deus vai confirmar, vai testificar. Mas mesmo assim vai desacreditar do que Deus tem contigo. Tem pessoas que vão sempre escolher desacreditar. Foi o caso dos nazarenos. Os nazarenos escolheram desacreditar. Os nazarenos escolheram rejeitar. E teve pessoas que escolheram, irmão e irmã, rejeitar. Teve pessoas que escolheram não aceitar o que Deus tem na tua vida. Mas você não tem que estar aí para o que eles pensam. Você não tem que estar se importando. Ai, irmãos da minha casa estão me rejeitando. Ai, irmão, mas os da minha igreja estão me rejeitando. Deus está dizendo, eu não te rejeito, minha filha. Eu não te rejeito, meu filho, e isso basta. Não importa se não estão crendo no ministério que Deus lhe confiou. Não importa se estão desacreditando do chamado de Deus na tua vida. Rabasto cantorai. Acredite você. Jesus tinha convicção do que Deus tinha na vida dele. E não ia ser os nazarenos que ia deixar Jesus confuso e desistir do propósito de Deus. É ruim, hein? Os nazarenos não puderam invalidar o que Deus tinha na vida de Jesus. Jesus não deu espaço para isso. Fecha o espaço, meu irmão e minha irmã, pra gente que quer lançar dúvida na tua vida, pra gente que quer te fazer desacreditar no que Deus tem na tua história, pra gente que não acredita no que Deus tem com você. Tem gente que vai desacreditar, que vai zombar, mas o melhor a se fazer, sabe o que é? É sacudir a poeira do pé e ó, ir embora. É sacudir a poeira do pé e deixar que Deus venha mostrar. Se Deus quiser, se Deus também não quiser mostrar, Ele não é obrigado a mostrar. Jesus não ficou tentando incutir na mente dos nazarenos, dizendo, eu sou filho de Deus, vocês têm que me aceitar, vocês me conhecem desde criança, vocês estão sabendo dos sinais, das maravilhas, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Jesus poderia ter feito isso, hein, irmãos? Mas Jesus não fez, não. Quem saiu perdendo foi os nazarenos, ô minha irmã. Quem desacredita é quem perde. Rabaiasturiando cai. Quem desacredita não é você não, minha filha. Quem sai perdendo é quem está desacreditando. Você tem que acreditar. Você não pode de maneira nenhuma deixar os pensamentos contrários das pessoas, as palavras contrárias. Deixar as pessoas que estão desacreditando o que Deus tem na tua vida eliminar a ponto de você também desacreditar. Você tem que crer. Irmã, mas ninguém na minha casa, ninguém na minha terra, ninguém entre os meus parentes acredita no que Deus vai fazer na minha vida. E Deus está dizendo, você tem que acreditar, isso basta. Jesus disse isso, irmãos, versículo de número 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quem falou isso foi Jesus, irmãos. E hoje você precisa entender que os de perto não vão te apoiar. Hoje você precisa entender que os de perto não vão dar nada por você. Por mais que haja sinais, prodígios, maravilhas de Deus através da sua vida, muitos serão como os nazarenos. Eles escolherão desacreditar. Eles escolherão zombar. Eles escolherão apontar você. Mas você precisa ter a convicção do que Deus tem contigo. Declare comigo, eu vou ter convicção do chamado de Deus na minha vida. Eu vou ter convicção do chamado de Deus na minha vida, independente de quem não creia. Quem tem que crer é você, minha filha. Quem tem que crer é você, meu filho. Quando o Senhor nos chama, Ele garante. Arrabasto canto. Olha Deus visitando pessoas aqui agora com estrutura para viver os projetos dEle, para viver os propósitos dEle. Ninguém valida a palavra de Deus, irmãos. Agora, você não pode desacreditar o que Deus tem contigo por causa dos outros. Começaram a olhar para Jesus e começaram a dizer, não é este o carpinteiro? Muita gente vai olhar para você, não se engane não, viu? Porque muita gente vai olhar para você e vai dizer assim, mas ali não era o drogado? Mas ali não era a prostituta? Mas ali não era o adúltero? Mas ali não era o bêbado?
As pessoas vão apontar desta forma, mas você vai lembrar: eu estou vivendo um propósito e eu não vou dar ouvido às palavras contrárias. Todas as vezes que Deus tiver um grande propósito na sua vida, pessoas de perto, guarde isso, porque isso é mistério e é para a vida toda, é para você lembrar. Pessoas de perto vão desacreditar no que Deus tem contigo. Pessoas de perto vão te perseguir. Pessoas de perto vão te apontar. Pessoas de perto vão querer te desmotivar. Abaiarasto canto. Mas o Senhor está dizendo: se apegue à minha palavra. Jesus, ele não ficou, irmãos, tentando se justificar. Jesus não desistiu dos propósitos de Deus porque os nazarenos, aqueles que viram Jesus desde criança, o rejeitaram. Jesus não parou por isso. Declare comigo: eu não vou parar por causa das rejeições. Eu não vou parar por causa das rejeições. Você tem que ter convicção daquilo que Deus tem contigo. Você tem que ter convicção do que Deus tem na tua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não pôde fazer nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus ainda tinha que colocar as mãos. Por quê? Porque o povo era incrédulo, irmãos. O povo não acreditava. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: ela não mudou nada. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: ele continua sendo o mesmo. Ela continua sendo aquela fofoqueira. Ele continua sendo aquele adúltero. Só que você já mudou e o Senhor está dizendo: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não importa quem está desacreditando, quem está zombando, quem está criticando. O que importa é que Deus direcionou para a sua vida. Os propósitos dele, eles se cumprirão. A boa palavra de Deus acontecerá na sua história. E é isso que você precisa ter convicção. É disso que você, meu irmão e minha irmã, precisa ter certeza. Que a boa palavra, que os bons propósitos de Deus, eles acontecerão na tua vida. Você não pode ficar esperando os outros te apoiarem, não. Você não pode ficar esperando as pessoas acreditarem no que Deus falou contigo. Deus falou com você, então é com você, minha filha. Então é com você, meu filho. A Bíblia diz no versículo de número 6 que Jesus se admirou da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus não ficou perdendo tempo com os nazarenos. Entenda de uma vez por todas: tem pessoas que não adianta. Você vai tentar mostrar que você mudou, você vai tentar se justificar, você vai querer mostrar, mas elas têm opinião formada sobre a sua vida. Os nazarenos tinham opinião formada sobre Jesus. Era um carpinteiro, filho de Maria. Os irmãos dele viviam ali: Tiago, José, Judas, Simão. As irmãs dele também estavam ali. Então eles olhavam para Jesus com um certo desprezo. Eles olhavam para Jesus desacreditando. Eles olhavam para Jesus desprezando. A irmã, eu tenho me sentido desta forma, eu tenho sentido desprezo na minha pele. Irabaiacanto. Pessoas têm olhado para mim e têm dito que Deus não tem nada comigo. Pessoas estão dizendo que o meu ministério não vai sair do lugar. Pessoas estão dizendo que a minha família não vai se converter. Pessoas estão dizendo que a porta não vai abrir. Mas Deus me disse, se Deus lhe disse, você não vai ficar com o que os outros estão falando, ao contrário. Mas você vai ficar com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Escolha acreditar na palavra de Deus. Escolha acreditar naquilo que Deus liberou, independente de quem desacredite. Independente de quem ache que você não é digno, que não haverá salvação na sua casa, que teu ministério não vai ter crescimento, problema de quem tá achando. O que importa é que Deus falou contigo e você serve a um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. O que eu acho lindo, irmãos, é que Deus, ele não escolhe a gente mediante as nossas qualidades. Deus não escolhe a gente mediante aquilo que a gente possui. Deus não escolhe a gente conforme, irmãos, a nossa santidade no passado, não.
Muito pelo contrário, o Senhor manda a gente buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas muitas vezes Deus pega pessoas do monturo, pessoas que não tinham uma vida santificada, pessoas que tinham uma vida promíscua muitas vezes, pessoas que tinham uma vida errada, andavam em caminhos tortuosos, para que essas pessoas aprendam a viver em santificação, para que essas pessoas possam se entregar verdadeiramente e viver os projetos de Deus. Sim, o Senhor veio, meu irmão e minha irmã, para buscar e salvar o perdido. Sim, o Senhor veio para chamar os doentes, o Senhor veio para os pecadores. Então é por isso que nós estamos aqui, independente de quem acredite ou desacredite, independente de quem ache bom ou quem não goste. Nós não estamos aqui para agradar seres humanos, estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que fez a boa obra na nossa vida, aquele que foi nos chamar aonde ninguém nos chamaria, aquele que escolheu quem ninguém escolheria. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E foi ele quem te escolheu. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você não é escolha de homens. Deus te trouxe aqui para te lembrar que foi ele que te escolheu. Ai, irmã, mas estão zombando, estão desacreditando o projeto de Deus na minha vida. Você vai ficar com as palavras das pessoas? Ou você vai ficar com aquilo que Deus direcionou para você? Você vai ficar com aquilo que as pessoas estão achando a teu respeito? Ou você vai ficar com aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida? Escolha ficar com aquilo que Deus já falou. Se Deus falou, irmão, está falado. Se Deus disse, está dito. Jesus não perdeu tempo, ele continuou ensinando. Ele foi para as aldeias circunvizinhas. Se pessoas de dentro não te aceitam, Deus usa de fora para te honrar. Deus usa os de fora para acreditar no projeto dele. O que não vai faltar é pessoas, irmãos, para Deus colocar no teu caminho. O que não faltou foi pessoas para ouvir Jesus, para ser curado, para ser liberto e liberta por ele. Quem perdeu foi os de Nazaré, porque não há mais relatos bíblicos de que Jesus tenha voltado a Nazaré. Quem está lhe rejeitando é quem está perdendo, meu irmão. Você é precioso, você é preciosa, e Deus tem um grande propósito na sua vida. E ele diz para você: fique com aquilo que eu te revelei e não com aquilo que aqueles que estão te rejeitando está falando sobre você. Declare comigo: eu vou ficar com a palavra do meu Deus na minha vida. Eu vou ficar com a palavra do meu Deus na minha vida. Fico com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, por nos mostrar que foi o Senhor que nos escolheu. Ah, Pai, independente de quem rejeita, independente de quem não gosta, independente de quem não aceita, o Senhor resolveu nos marcar para uma promessa. O Senhor resolveu nos marcar para irmos morar contigo. Obrigada, Senhor, por olhar para nós, não com olhar humano, mas com olhar de Pai, de amor. Obrigada, Senhor, por olhar para nós com um olhar diferente. Arabaia cantorai dos homens. Os homens desprezam, os homens desacreditam, mas o Senhor escolhe e faz coisas grandes, porque a tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ah, Senhor, pessoas que entraram aqui tão entristecidas e tão entristecidas com as perseguições, mas o Senhor está dizendo: não pare, continue, porque a minha promessa vai se cumprir. Não pare e continue, porque eu vou abrir a porta. Não pare e continue, porque eu vou cumprir a boa palavra que eu, Senhor, diz o Senhor dos exércitos, designei para a tua vida. Deus, obrigada. Obrigada porque somos escolha tua e não dos homens, Pai. Oh, Senhor, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor,
aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho, Senhor, para o teu povo contar e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Pai, por esta palavra. Abençoa o teu povo, Senhor. Que ela se cumpra na vida deles, Pai, com riqueza de detalhes. E que eles entendam, meu Senhor, que a escolha é do Senhor. Jesus não parou, Pai. Que eles entendam, Pai, que não é para eles parar, porque eles são escolha do Senhor. Obrigada, Pai, por testificar de que pessoas são tua escolha, Pai, através da tua palavra. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que não importa as perseguições, o que importa é que o Senhor te escolheu. Jesus não parou aquilo que Deus confiou a ele. Não pare o que Deus te confiou por causa de quem está desacreditando. Sempre vai ter os nazarenos da nossa vida, não é verdade? Sempre vai ter pessoas que nos rejeitam, mas não importa o que elas pensam, o que importa é o que Deus sabe sobre nós. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.